estudar artes e entretenimento vale a pena? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de carreira para quem ama entretenimento. Faculdade nessa área vale a pena, o mercado e a nossa experiência fazendo faculdade de moda e jogos digitais. Hey! A gente já comentou várias vezes aqui no canal que eu e o Hugo fizemos moda e jogos digitais na faculdade e como que isso começou? Na verdade, eu digo por tanto eu quanto ele, a gente sempre gostou de artes e entretenimento no geral, de comunicação. E quando a gente estava no ensino médio, a gente ficava confuso, como eu acredito que a maioria das pessoas fique. Porque quando você tá no ensino médio, você tá ali no seu mundinho fixo. Você sabe que o próximo passo é a faculdade, então você fica meio desesperado tentando encontrar uma maneira de fazer a faculdade perfeita. E com a gente não foi diferente. A gente sempre gostou de entretenimento, de filmes, de jogos, de séries, e no meu caso de moda, e eu sabia que eu queria cursar algo que envolvesse esse cenário das artes. Mas aí fica a dúvida, né, pra toda pessoa que tá nessa fase de vida, que é, será que vale a pena? E aí uma coisa que era muito confusa, pelo menos pra mim, durante essa fase, eu gostava de vários nichos dessa grande esfera que são as artes, né? Eu sempre gostei de desenhar, de pintar, mas eu sempre gostei de ver desfile de moda, assistir filmes que falavam sobre esse tema, eu sempre gostei de história da arte, mas qual é o curso que eu queria me introduzir à moda? Como é que eu ia trabalhar com isso? Bom, durante toda a minha vida, eu falava desde pequena que eu queria fazer moda, e eu queria fazer moda pra desenhar vestido de noiva. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ver que o mercado nacional não ia muito mais pra essa tendência, né? Eu comecei a ficar, ok, então o que eu vou estudar? E nesse período, durante várias feiras de faculdade que a nossa escola promovia, eu sempre voltava mais pra área da comunicação, do jornalismo. Eu queria fazer jornalismo de moda, eu fiz alguns cursos, inclusive, de especialização nessa área. Mas aí, no final do ensino médio, por causa das influências e das amizades que eu andava, eu acabei decidindo por fazer medicina. A loucura de todo adolescente, né? E eu acho que isso é uma coisa muito comum, porque as pessoas, na verdade, não sabem o que você quer fazer. E a verdade é que tá tudo bem. E durante algumas sessões de terapia, nessa fase da minha vida, a minha psicóloga foi me introduzindo a novas maneiras de enxergar os cursos que eu queria fazer. E ela tirou a grande pressão de escolher um curso pra faculdade, como ela me fez desenhar personalidades que me fizessem chegar aonde eu queria. E foi aí que eu entendi que realmente aquele meu sonho de criança era o sonho que eu tava levando pra agora. E foi assim que eu cheguei ao ponto de querer cursar moda. No meu caso, eu tive muitos impasses também durante o ensino médio, porque ali nessa fase é normal você chega no terceiro ano, começar a pensar que curso que você quer fazer, e no meu caso, eu não tinha nenhum curso em mente que eu gostaria de fazer. A única coisa que eu sabia é que eu gostava muito de videogame e eu queria fazer alguma coisa que fosse relacionada a isso. Mas eu também tive esse impasse de que a área de jogos aqui no Brasil é uma área que agora está crescendo mais, só que continua sendo uma área que para você trabalhar aqui é complicado e você precisa ralar bastante. Então durante todo esse processo eu cogitei em fazer design gráfico, cogitei em fazer faculdade de audiovisual e chegou um momento que eu descobri que tinha uns cursos na faculdade que estava começando ali de design de games ou também jogos digitais. Varia os nomes, mas é sempre a mesma questão. E depois de muita pesquisa, assim, também muito um impasse dentro de mim mesmo, pensando no que eu gostaria de fazer, e toda aquela pressão dos pais de tipo, e aí, o que você vai fazer de faculdade, não sei o que, eu dei uma pesquisada melhor e decidi entrar e fazer um curso de jogos digitais na faculdade, mas era um curso de tecnólogo, então só levei 2 anos para fazer esse curso. E bom, entramos na faculdade e a gente quer levar vocês um pouquinho para pensar nas expectativas e na realidade de como é cursar artes e entretenimento no Brasil. Até mesmo se vale a pena você entrar direto nesses cursos ou se às vezes vale a pena você fazer um curso por fora e fazer outro tipo de especialização na faculdade. No meu caso, eu entrei na faculdade na pandemia. Foi 2021, então a gente já tinha passado aí 1 ano em casa e a gente tava na segunda onda do Covid, então tava tudo fechado de novo. Eu comecei a estudar remotamente, só que as matérias da faculdade em si, elas me encantavam muito, porque eu tava vendo tudo aquilo que eu gostava de fato. Então eu tava vendo desenho, eu tava vendo técnicas de pintura, a história da moda, eu tava vendo tecidos, tudo isso
te envolve no universo, e pra minha mente de 19 anos, isso foi muito legal, sabe? Estar imersa nesse mundo. Só que pra mim, a grande quebra de expectativa foi quando tudo voltou presencial, porque eu tinha escolhido uma faculdade do outro lado da cidade. Se você mora em São Paulo, você sabe que o outro lado da cidade não é 30 minutos de distância. No meu caso, levava 2 horas e meia. Deus me defenderai. Além disso, né, além do grande impasse que era transporte, eu escolhi uma faculdade de 4 anos. Então, no começo, nos meus 19, 20 anos, era muito legal, era muito cool estudar e estar envolvida nesse mundo, começar a sonhar que eu ia ser diretora criativa de uma marca, com as possibilidades que eu tinha. E aí, eu acho que o ponto de queda de realidade pra mim foi quando eu tive que começar a buscar um estágio pra validar as horas. E eu comecei a perceber como o mercado não era nada daquilo que ensinavam na faculdade. Na verdade, o mercado da moda é extremamente competitivo, um pouquinho hostil e bem difícil de você achar o cargo que você acha que você quer. Porque a grande realidade das artes de entretenimento no geral é que você vai ter que lutar e ralar bastante pra conseguir chegar aonde você vê nos filmes, aonde você se identifica ganhando um valor justo. Porque eu não sei o que é com essa área que quando você tá no topo você ganha muito dinheiro, só que quando você começa você não é ninguém e as pessoas têm a cara de pau de virar e falar: eu não vou te pagar nada, você só tá pela experiência. E aí você fica tipo: oi? Exatamente. Acho que acaba sendo uma guerra, né? Porque parece que todo mundo que decide trabalhar com artes e entretenimento são pessoas que tinham um hobby quando criança, tinham essa paixão, e aí do nada eles decidem: olha, eu posso ganhar dinheiro fazendo algo que eu amo, então eu vou entrar nessa área, né? Só que no final das contas acaba sendo muito sacrifício que você precisa fazer. E no meu caso, eu também entrei na faculdade em 2021, mas eu não escolhi fazer um curso de 4 anos, que nesse caso seria o bacharelado. Eu escolhi fazer tecnólogo, que tem a duração de 2 anos. E eu escolhi isso porque eu gostei muito da faculdade que tinha esse curso, e eles só tinham a modalidade de tecnólogo, e também porque eu queria poder me especializar mais rápido para poder trabalhar na área. Só que a área de jogos também é uma área que, para você conseguir um trabalho ali, ou você começa ganhando bem pouco ali, tipo em nível júnior ou coisa do tipo, e dificilmente você consegue trabalhar relacionado ali no desenvolvimento de um jogo, sabe? Você tá à frente de um projeto, então você precisa... Cara, você precisa correr muito atrás para você desenvolver seu portfólio, você criar seus próprios jogos, para aí você ter alguma coisa para apresentar para estúdios que têm vagas de game design, modelagem 3D ou coisas do tipo. Mas eu vou entrar um pouco nisso depois. O meu início também foi um momento em que esses 2 anos fazendo a faculdade foram 2 anos que foi super legal de fazer, porque... Era um assunto que eu amava, era um assunto que eu tava totalmente imerso ali. E é muito legal você poder conhecer a história por trás de tudo aquilo que acontece, que você acompanha desde criança. E ali na faculdade eu tive matérias como modelagem 3D, tive matérias de animação, edição de vídeo, marketing. Eu tive um pouquinho de tudo ali que engloba para você poder desenvolver o seu próprio jogo e você também divulgar o seu próprio jogo, que isso é algo extremamente importante. Bom, e conversando com outras pessoas na área, hoje a gente quer passar pra vocês um pouco da nossa experiência, da nossa realidade, porque paralelo a tudo isso, a gente tava começando um relacionamento que a gente sabia que a gente queria casar cedo, formar uma família. Então, a gente vai apresentar pra vocês 2 caminhos que hoje, tendo passado por isso e trabalhando na área, a gente consegue ver. E o primeiro deles só entre numa faculdade de moda, de artes visuais, de design, de jogos, se você tem tempo pra passar por isso. Então, se conheça as suas prioridades. Eu sei que isso é muito difícil, mas se você é adolescente e tá saindo do ensino médio agora, ou se você tá buscando uma troca de carreira, se planeja. Como que você quer que sejam os seus próximos 5 anos? Porque não entra na faculdade cego, achando que você vai sair de lá com uma profissão, com uma carreira pronta. Isso não vai acontecer. E isso é um ponto muito importante de falar, porque eu acho que é uma grande frustração, sabe? Eu acho que você tem que ser real com você. Você tem dinheiro pra investir nisso? Porque uma faculdade nessa área não é barata.
na verdade, não é nem a faculdade que acaba sendo cara, são os materiais e o tempo que você tem que investir na sua carreira. Bom, a nossa realidade foi que o Hugo, por exemplo, ganhou 100% de bolsa, então o estudo dele foi 100% financiado pela nota que ele tirou no Enem. Eu tinha bolsa também na faculdade, então eu pagava metade do curso. Mesmo assim, gente, durante os projetos, durante as matérias, você vai ter que desembolsar um dinheiro. Você vai ter que pagar dali do seu bolso pra você ter um computador bom, pra você se locomover, pra você comprar os materiais necessários e principalmente no trabalho de conclusão de curso, vai sair tudo do seu bolso. Pare de ser ingênuo, como a gente foi. Isso é um conselho que eu falo do fundo do meu coração, que eu queria ter muito ouvido e realmente entendido nessa época, que é: pense e planeje onde você se vê daqui 5 anos. Exatamente. Porque se você se vê começando daqui 5 anos, então tudo bem, você pode entrar nessas faculdades e realmente aproveitar, sabe? Eu acho que a faculdade de arte, na verdade, ele é um grande lugar pra você se desenvolver como artista. Então você vai ser apresentado a todas as possibilidades. Se você não tem certeza do que você quer, talvez seja um ótimo lugar pra você. Só que se você quer, daqui 5 anos, já tá começando uma família, já tá com um ponto mais alto na sua carreira, eu acho que você tem outros caminhos que você pode seguir. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre quais esses caminhos que você pode seguir. Por exemplo, você atualmente não precisa, talvez, fazer um curso de faculdade relacionado a essas áreas. Você pode fazer um curso separado. Por exemplo, a Mila, quando ela estava procurando cursos de faculdade relacionados à moda, tinha instituições ali que eles davam um curso que era um curso complementar, assim, sabe? Então, não tinha os 4 anos de faculdade, mas ainda assim dava a oportunidade para as pessoas conhecerem a área, se desenvolverem ali dentro daquela carreira. E jogos também é a mesma coisa. Tem outras instituições que eles também dão cursos de jogos, às vezes curso de animação, curso de desenvolvimento de jogos. Isso é muito mais comum de ser encontrado hoje em dia para você fazer, e às vezes acaba compensando você escolher fazer uma faculdade que ela vai te ensinar mais a respeito de outras áreas da vida, porque foi isso que a gente sentiu falta fazendo esses 2 cursos. Eu, por ter escolhido um curso de 2 anos, eu senti que eu tive a base para, por exemplo, começar nessa carreira, começar nesse universo, mas eu senti muita falta de ter um aprofundamento maior em outras matérias e até mesmo conhecer mais a respeito de, sei lá, organização de empresa, de uma coisa relacionada mais a business. E, infelizmente, eu não tive isso na faculdade. Então, eu me formei em jogos digitais, mas acabei me formando com um sentimento de, tipo, cara, preciso fazer outra faculdade, porque eu não sinto que eu estou completamente formado. Eu acho que nossa sugestão, se você realmente se vê daqui 5 anos uma posição boa dentro da carreira que você quer seguir, faça um curso paralelo na área que você tem interessado, porque nesse curso eles vão te apresentar também oportunidades, você vai ser inserido no mercado, você vai estar ali vendo coisas que você gosta, mas, em paralelo a isso, faça uma faculdade em 3 áreas aqui que eu vejo, assim, que você pode realmente aprender alguma coisa com essa faculdade e ser um adulto bem-sucedido. Exato. Você pode seguir uma faculdade na área de business e economia. Você pode fazer administração, porque eu sei que pra você agora parece um curso muito genérico. Seus pais fizeram, ou que você viu alguém fazendo porque não sabia o que queria da vida. Mas eu prometo pra você que vai ser um curso que você vai sair muito melhor. Ou você faz design, porque dentro do design você vai ter base pra marketing, economia e administração. Então é um curso muito mais completo. Curiosamente, design acaba sendo uma área que engloba tanto a minha área de jogos quanto a área de moda. Você acaba aprendendo a respeito de design nessas 2 faculdades. Então, às vezes, você escolher fazer o conteúdo genérico de design acaba sendo muito melhor. E aí você vai ter tempo, gente, porque nos primeiros anos ali da faculdade é muito comum que você ainda não tá trabalhando, que você tem um tempo extra e você pode investir em fazer cursos de desenho, você pode fazer um curso de moda, você pode fazer um curso de jogos, você pode fazer um curso de design gráfico, sabe? Vai fazendo cursos paralelos que vão complementar a sua formação pra área que você quer. Por quê? Fazendo isso, você toma as rédeas da sua própria graduação, gente. E isso é uma coisa que hoje, tendo passado por tudo isso e já trabalhando na área, eu entendo que isso, na verdade, é o que você deveria estar fazendo ao entrar na faculdade. Você deveria ditar as regras da sua própria graduação, porque só você sabe onde você quer chegar. E a verdade é que a sua primeira graduação, ela vai ser muito mais para te ajudar a se formar como um cidadão
do que realmente você se especializar em alguma área, porque isso é algo que a gente sentiu falta, eu especificamente senti muita falta disso, porque teve muitas... Quando você é um adulto, você percebe que você precisa lidar com muitas responsabilidades que você não foi ensinado na sua escola e que às vezes, dependendo do curso que você escolher na faculdade, você vai ser ensinado ali. Cara, eu tive que correr atrás para aprender a fazer declaração de imposto de renda, ou então eu tive que aprender a ver como é que funciona certas coisas da vida adulta que você não aprende no ensino médio, ou não aprende dependendo do curso que você escolher. Eu não aprendi na faculdade. Por exemplo, gerir uma empresa, áreas técnicas um pouco mais pra você saber por trás das coisas. Por exemplo, eu escolhi um curso de 4 anos, então eu tive introdução ao design. O Hugo, por ter escolhido um curso de 2 anos, não teve introdução ao design. E hoje é uma coisa que ele sente falta, porque ele queria ter tido um pouco mais de base da formação do design gráfico, que é colorimetria, você saber a teoria das cores, você saber geometrização dos espaços, você saber layout, você ter estudo de base pra fazer as coisas, porque, gente, no mundo digital que a gente vive hoje, isso é uma coisa que você vai usar independente da área que você siga no futuro, entendeu? Você sempre vai ter que estar ali divulgando o seu serviço na internet, fazendo alguma coisa que seja visual e atraia as outras pessoas. Ainda mais você trabalhando nessas áreas de arte e entretenimento, infelizmente você precisa aprender a gerir um negócio, você precisa aprender a se comunicar, porque infelizmente, gente, não é uma questão de você vai aprender a fazer um negócio e pronto, você já vai conseguir um trabalho. Pelo contrário, quando você se forma nessas áreas, você precisa ainda... Além da faculdade, você precisa ralar um pouco mais para você desenvolver um portfólio e aprender a vender seu peixe para tentar conseguir uma vaga nessas áreas. Por isso que a gente falou que você precisa fazer esse cálculo e pensar a longo prazo onde você quer estar daqui 5 anos, porque você vai precisar fazer sacrifícios para você conseguir uma vaga nessa área. E aí é o segundo caminho que a gente pode te aconselhar, que é: não tenha medo de procurar um emprego nessa área mesmo não tendo essa formação. Não tenha medo, por exemplo, de você ter 17, 18 anos ou até ser mais velho e tá tentando trocar de profissão e você tentar seguir carreira nessa área sem mesmo uma profissionalização, um ensino ali. Porque você pode correr atrás do ensino, mas a experiência que o trabalho vai te dar, isso não pula fases. Por exemplo, eu tive que fazer 6 meses de estágio pra validar as horas da minha faculdade. Eu detestava ser estagiária, eu já sabia que eu tava num lugar que eu não queria estar, mas ainda assim eu tive que continuar ali. E depois de estagiário, ninguém vai te contratar como sênior. Você ainda tem que ser analista, júnior e tem que crescer no mercado corporativo. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora, muito criativa. Então por que eu tava me inserindo nesse mercado? Faz sentido? Se conheça, saiba onde você quer estar e seja sincero com você mesmo. Será que você tem o que é necessário pra estar daqui 5 anos numa faculdade? Porque a grande realidade existem pessoas, gente, que tem um pai que trabalha nessa área ou que ela tem dinheiro e simplesmente vai ser mais fácil pra ela. Se você não tem nada disso, você tá sendo a primeira pessoa ali da sua família a empreender nessa área, então eu acho que existem formas muito melhores de você fazer essa educação ser muito mais fluida, sabe? E bom, se você olhou para todas essas dicas que a gente falou e ainda quer seguir carreira nessas áreas, a gente vai te dar algumas dicas sobre coisas que a gente aprendeu durante esses anos. A minha primeira dica é: se você quer começar a trabalhar nessa carreira, por exemplo, de jogos e tudo mais, existem algumas áreas que você pode seguir que você vai ser introduzido nesse mundo de jogos digitais e você vai poder aprender mais sobre como que funciona o desenvolvimento de um jogo e tudo mais, que é a área de analista de testes, ou QA Tester, que a gente costuma chamar. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 1 ano em uma empresa de jogos como QA Tester, e é muito legal você poder trabalhar nessa função, porque dificilmente eles exigem que você tenha alguma experiência na área, e o seu trabalho vai ser literalmente testar jogos. Você vai passar o seu dia ali testando todas as funcionalidades do jogo que está em desenvolvimento. Então você vai poder conhecer como é que funciona o escopo de um jogo grande. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em um jogo AAA. Então eu pude conhecer como é que funciona a estrutura de um jogo grande, sabe? Como é que é desenvolvido. Então essa é uma área que você pode buscar e que você não precisa de experiência para você começar. Eu acho que a minha dica também é um pouco voltada nessa área, porque se você realmente decidiu que você está disposto
a ter uma carreira nessa área, a minha principal dica pra você é: comece o quanto antes. Busca um estágio, busca ser assistente de alguém, às vezes até telefonista numa empresa que você, tipo, trabalhe com atendimento ao cliente ou com marketing, social media. Começa de alguma forma com o que você tem hoje. Não espera ter uma graduação pra começar, porque daí você evita frustrações. E é uma ótima forma de você sondar o universo do que você tá buscando, sondar as possibilidades e também fazer contatos, conhecer pessoas. Às vezes você pode até, se você realmente quiser a área da moda, como é o meu caso, você pode procurar ser assistente de backstage em desfiles, trabalhar com a logística pro próprio São Paulo Fashion Week, e você vai ter contatos ali dentro e você vai poder vender seu peixe. Uma outra dica que eu posso te dar também é: você vai precisar ser uma dessas duas pessoas. Ou a pessoa que ela é extrovertida e cara de pau pra poder falar com todo mundo e realmente conseguir conectar com as pessoas certas, ou você vai precisar ser uma pessoa bem paciente que tá disposta a lutar pelo que você quer. Então você vai começar ali como um assistente, estagiário, e você vai aos pouquinhos crescendo nessa carreira. Se você persistir, isso é a fórmula do sucesso. A gente sabe que tem vários cases aí que você pode procurar, que você vai subindo os degrauzinhos e daqui a pouco você tá no lugar que você quer. Só que lembra que se você seguir essa segunda opção, às vezes seu processo não vai ser tão linear como a gente vê nos filmes. Às vezes pode demorar um pouco mais. Outra dica que eu posso dar pra você, se você quer seguir a área de jogos, é: busque oportunidades pra você desenvolver jogos. Então, mesmo que seja jogos pequenos, cara, pega ali, busca alguma Game Jam, que é tipo um evento que você precisa desenvolver um jogo em um determinado tempo ali. Busque oportunidades para você desenvolver o seu portfólio, porque é isso que vai contar na hora de você procurar vagas nessas áreas, porque infelizmente, se você quer trabalhar diretamente ligado com essa parte de desenvolvimento do jogo, essas empresas grandes, elas sempre buscam pessoas que têm experiência na área. Então, se você desenvolver os seus jogos, você desenvolver experiência com isso, você vai poder apresentar um portfólio que vai te dar aquele fundamento para você poder se qualificar para essas áreas. Agora, se você tá buscando complementar a sua graduação, uma coisa que eu posso te dizer que funciona super e nunca vai ser um investimento frustrado é: começa a assistir filmes intencionais de pessoas famosas. Por exemplo, se você quer seguir a área de moda, tem vários filmes, principalmente na Apple TV, que fala sobre essas grandes casas de moda, porque você vai começar a entender como funciona a indústria, ou até mesmo documentários sobre revistas de moda grandes, como a Harper's Bazaar ou a Vogue. Você pode também assistir vídeos aqui no YouTube, que é uma ótima plataforma onde você pode explorar o dia a dia dessas pessoas e ver se você se identifica. E uma grande coisa são os livros. Começa a, por fora da sua graduação, do seu ensino médio, estudar a base ali. Tem vários livros de história da moda, livros de modelagem que você pode aprender, ou livros de técnicas visuais mesmo do design, que se você tiver esse conhecimento prévio, você vai ser um profissional muito melhor sucedido no futuro. E se você está no ensino médio, você sabe que você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, eu recomendo você começar o quanto antes. Então, cara, hoje em dia tem YouTube aí que você pode pesquisar, tem muitos materiais gratuitos que você pode correr atrás, ou até mesmo cursos de escolas que hoje em dia dão curso de desenvolvimento de jogos, de modelagem e tudo mais. Começa a se aprofundar nesse universo, porque o que acaba sendo diferencial para você ser reconhecido nessa área, você construir seu portfólio, é você ter tempo. Então, se você está no ensino médio, você com certeza tem tempo para você desenvolver isso no seu tempo livre ou tudo mais. E quanto antes você começar, melhor. Você vai sair na frente de muitas pessoas aí para você realmente desenvolver seu portfólio, você conseguir uma vaga nessas empresas grandes. Então, aproveita esse tempo para você pesquisar sobre como é que funcionam as ferramentas, como que você programa o jogo, como é que você mexe nas engines. Então, cara, vai atrás e aproveita esse tempo livre que você tem. E eu acho que a dica mais preciosa que nós dois podemos te dar é: saiba a sua identidade. O quanto antes você fizer isso, se você não for seguir nenhuma das outras dicas, siga essa. Saiba quem você é, aonde você quer chegar e sua identidade como criador. Porque isso ninguém vai poder te ensinar e ninguém vai poder tirar de você. Você sempre vai ter a sua identidade, a sua veia criativa, os seus pontos fortes e também conhecer os seus pontos fracos. Passe um tempo se reconhecendo, buscando saber mais quem você é e o que funciona pra você, a sua criação, a sua história, porque isso como criador faz muita diferença. Mesmo se você quiser
desenvolver quadros, filmes, jogos, roupas, qualquer área de artes e entretenimento. Se você tiver uma boa base, você tem tudo. Isso vai ser o seu diferencial e também vai te impedir de cair em crises no meio do caminho, porque isso é muito normal quando você trabalha com a criatividade, é você não se comparar com outras pessoas que às vezes têm mais experiência do que você. Se você sabe qual é a sua identidade, você não vai se abalar e deixar ser abalado por outras pessoas, e você vai saber que mesmo você tendo pouca experiência ou até tendo mais experiência, você ainda tem algo que você pode agregar, que é a sua identidade, a sua visão como criador. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as nossas dicas e a nossa jornada trabalhando nessa área de artes e entretenimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no nosso canal para vocês acompanharem a nossa rotina trabalhando também na área da comunicação, de artes e entretenimento. E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.